Bom, então a gente está aqui na nossa videoaula no curso de Project. Hoje nós estamos falando, nessa videoaula especificamente, de pool de recursos, né? Então, o pool de recursos é aquele arquivo do qual eu vou compartilhar os meus recursos genéricos, ou mesmo que sejam específicos, né? Mas normalmente se faz genérico, né? Aquela quantidade gigante de recursos aí que eu já tenho, na verdade que eu utilizo para mais de um projeto, né? Que sejam comuns. Aí eu acho que compensa você fazer essa questão de recurso. Bom, a princípio, né, como eu expliquei, nesse arquivo pool de recursos, você não vai ter tarefa, vai ser simplesmente recurso. Então, no nosso caso aqui, a gente vai vir aqui na planilha de recursos e vai cadastrar aqui algum recurso, tá? Então, eu vou cadastrar 3 recursos para ser cada um de um tipo, né? Então, recurso A, B e C, cada um de um tipo, né? Para a gente poder alocar. Aqui pode ser R$10, aqui R$100, tá? Esse é o meu pool de recurso, tá? Bom, aqui na hora de salvar, você não faz diferença nenhuma, tá? Então, na hora de salvar, você vai simplesmente salvar aqui, vou até, pode ser aqui nos documentos aqui, não, eu vou salvar já na minha pasta aqui da nossa aula, tá? Deixa eu jogar aqui na aula 3, e eu vou colocar aqui, na verdade o nome você define, tá? Mas eu vou colocar aqui, ó, vou chamar de pool de recurso mesmo, pool recursos, tá? Mas o nome, na verdade, não tem muito a ver, tá? Você que, lógico, sendo um nome do qual você saiba do que se trata depois, né? Beleza. Lembrando que para eu fazer essa ligação com o meu arquivo de projeto, eu necessariamente vou ter que ter esse arquivo aberto, tá? Então eu não vou nem fechar ele, vou deixar ele aberto, tá? Eu vou criar um novo aqui. Nesse aqui, eu vou cadastrar tarefa, eu não cadastro recurso, tá? Então aqui, ó, tarefa A, tarefa B, tarefa C. Vou colocar aqui tudo para automático. 1, 3, 5, tá? Fazer uma configuração básica aqui, tá? Terminar início aqui, normal, tá, gente? Bom, se você vir aqui, ó, em planilha de recurso, não tem nada cadastrado. E nem vou cadastrar, tá? Então, eu volto aqui no meu gráfico de Gantt. A ideia agora é importar essa questão de recurso lá daquele meu arquivo de recurso que ele está aberto. Então, toma cuidado que isso aqui é muito difícil, são muitos passos, muito complicado de eu repetir. Aqui, vem aqui em recurso, pool de recurso. Nossa senhora, Malaspina, mas que é isso, gente? Então eu venho aqui, ó, pool de recurso, compartilhar recurso. Olha como é difícil isso aqui, gente. Ó, por que eu preciso estar com ele aberto? Ele já achou para mim o arquivo pool recursos, tá? E aqui é um negócio interessante, ó, em caso de conflito com informações sobre recursos ou calendário, né? O pool tem prioridade ou o participante de compartilhamento tem prioridade. Ou seja, se eu tiver, por exemplo, 2 recursos que vão conflitar, né? Como eu falei para vocês, eu posso ter recurso cadastrado nesse arquivo, não no pool de recurso, uma especificidade desse projeto que eu cadastrei nesse arquivo e não lá no pool. Lá no pool
é a minha generalização. No arquivo data do projeto, a minha especialização. Então, eu cadastro aqui nesse meu arquivo de projeto só os recursos que são específicos para esse projeto, por exemplo. O resto eu trago do pool, né? Mas caso conflite esses dois recursos, eu posso falar qual que tem a prioridade, tá? Então, alguma coisa relacionada a preço, por exemplo, né? Dentro do mesmo recurso, né? Então, eu tenho pedreiro nos dois, vamos imaginar. Então, ele vai pegar a informação do pool ou do meu. Aqui você escolhe, tá? Isso aqui é uma questão de pensar na hora aí, de analisar e ver o que você prefere, tá? Não tem certo ou errado. Bom, nesse caso eu vou deixar aqui o pool de recurso tendo prioridade e ok. Pronto. Então, se eu vier voltar aqui e ir lá na minha planilha de recursos, olha os recursos aqui. Eu estou no meu arquivo de tarefa e eu já estou vendo os meus recursos, tá? E aqui, normal. Aqui agora, para alocar, né? Eu consigo ver normal, tranquilo. Ó, vou alocar um em cada um aqui. Ó, normalzinho. Vou colocar aqui, sei lá, R$200. Aí, pronto. Então, só para a gente confirmar que está sendo alocado realmente, olha lá, tá, tô com o meu custo aqui, bonitinho. Então, dessa forma, eu tô puxando o recurso de lá, tá? Então, eu vou salvar aqui, só para vocês terem uma ideia, computador, aula 3, projeto pool, tá? Pronto. Então, eu vou fechar, sim. O que acontece, ó? Vou abrir esse meu só arquivo do project, tá? Então aqui, ó, vou abrir só o projeto pool. Ele sozinho, olha lá, ó, ele tá me falando o seguinte, ó, tem arquivo de pool de recurso vinculado com esse cara. Você quer abrir aqui, né? Então nesse caso aqui, ele vai abrir o arquivo, porque ele sabe onde está, né? Se você tivesse copiado esse arquivo para um pendrive, por exemplo, aí ele não iria conseguir abrir. Mas e aí? O que ele faz? Ele vai abrir somente os recursos que são desse arquivo, caso ele não consiga abrir o pool. Se não, ele abre, no caso aqui, ele vai abrir o pool, porque está no mesmo diretório, eu não modifiquei. Então, eu venho aqui, se o meu project não travar, tá mal aqui, eu vou ter que reiniciar. Ele vai abrir o meu arquivo pool normal, tranquilo. Se você esquecer, ele vai, não vai conseguir abrir, aí ele abre, eita, vixe, que isso, licença de Office, vai fechar tudo. Ele vai abrir, tá acontecendo aqui com o meu Office, aí, ele abriu agora. Tá aqui, ó, eu tô com os dois arquivos, ó. Ele abriu os dois agora, né? Também, o que acontece? Se eu abrir só o pool de recurso, ele também me dá uma mensagem falando que esse arquivo, ele faz parte de um compartilhamento de recursos. E aí, o que acontece? Aqui vai uma parte muito interessante. Ele vai me falar, por exemplo, da questão de manutenção desse pool de recursos, né? Então, ó a mensagem que ele me dá aqui, ó. Esse arquivo é um pool de recursos para vários projetos. O que você quer fazer? Abrir o pool com somente leitura para permitir que os usuários trabalhem nos projetos conectados. Então, eu vou abrir o pool, mas eu não vou mexer nele, tá? Então, ele vai vir somente leitura para mim,
porque o pessoal é como se já tivesse aberto para as outras pessoas. Eu não vou fazer nada nele. Ou eu vou abrir o pool no modo gravação também, para que eu possa fazer alterações nas informações, né? Então, nesse caso, ele vai impedir que os usuários atualizem com essas novas informações. Ou seja, como eu abro... Nossa, está com problema mesmo. Como eu abro a forma de gravação para mim, eu não deixo que os usuários possam alterar, né? Enquanto... E assim, não vai automaticamente para eles, tá? Vai ter que primeiro eu salvar, fechar, aí se ele abrir, fechar e abrir, aparece para ele, tá? E a última opção, abrir o pool também como gravação, e aí, o que acontece? O resto do pessoal, ele vai abrir como se fosse uma cópia, tá? E todos os outros arquivos participantes do compartilhamento vai abrir um novo arquivo de projeto mestre. Então ele abre como se fosse uma cópia desse arquivo do pool, tá? Então eu posso mexer à vontade, o cara tá lá mexendo tranquilo, não vai dar nenhuma zica para ele, tá? Por eu estar mexendo no arquivo, depois ele sincroniza isso aí, tá? Então, eu tenho essas três opções quando eu abro o arquivo do pool, tá? Quando eu abro o arquivo do projeto, ele automaticamente vai querer abrir, né, o pool. Se eu der ok, ele abre o pool. Se não, se eu marcar outra opção, ele não abre o pool e vai carregar somente os recursos que eu cadastrei naquele arquivo de tarefa. Tá? Então essa é uma opção. Outra opção, quando eu abro o arquivo do pool, por quê? Porque eu quero dar manutenção no pool, né? Então, das duas uma, né? A primeira opção é para que eu não dê a manutenção, ou seja, somente leitura, então eu não vou fazer manutenção nesse cara. Segunda opção, eu vou fazer a manutenção e o pessoal não vai conseguir mexer com isso aí, tá? Terceira opção, os caras vão conseguir mexer, quem está eventualmente mexendo, eu estou dando manutenção, mas ele cria como se fosse um arquivo cópia, tá? Então isso aí vai depender do momento em que você está alterando, né? Obviamente, a gente deixa para fazer manutenção no pool quando a gente sabe que ninguém está abrindo, para justamente não dar algum conflito aí de gravação, leitura, tal, né? Você não vai abrir o pool de recursos quando você sabe que tem gente trabalhando com o arquivo. Normalmente a gente já se policia nessa questão, mas ele ajuda você nesse gerenciamento, tá? Então eu tenho essas opções aí no quesito pool de recursos, tá? É bem fácil, bem tranquilo, só toma cuidado que... E aqui, gente, Bom, eu vou dar uma parada aqui no vídeo, né? O pessoal aí que possa estar assistindo o vídeo, minha máquina tá dando algum errinho aqui, eu vou pausar o vídeo, vou reiniciar e depois eu volto da onde eu tô, qualquer coisa. Ou continuo para a gente fazer alguns testes, né? Para você ver que se eu alterar o pool, ele altera o arquivo, né? Se eu alterar o arquivo, ele também altera o pool, tá? Então eu vou dar uma pausada aqui.